Este domingo, dia 22 de dezembro, foi de muita emoção na localidade de Linha Brasil, no interior de Criciúmal. O tradicional Esporte Clube Vasco da Gama, fundado em 1954, inaugurou uma linda galeria de troféus em uma grande festividade que iniciou pela manhã e se estendeu ao longo de todo o dia. O locutor Márcio Dúrios, da Rádio Comunitária de Criciúmal, e o líder comunitário de Linha Brasil, Ivo Pagani, foram os responsáveis pelo protocolo da solenidade, que homenageou todos os presidentes do Vasco, assim como todos os atletas campeões com a camisa vascaína. Vários dos campeões municipais do título do primeiro campeonato de Criciúmal, em 1966, estiveram presentes, recebendo medalhas. Também receberam medalhas os atletas presentes que participaram dos títulos municipais de 1980, 1981, 1983, 1998 e 2012, assim como campeões de outras categorias, como os veteranos de 1992, juvenis de 1996, 97 e 2005, aspirantes de 2011 e 2015, com destaque para o time feminino, campeão municipal da categoria em 1992. Ivo Pagani, nos últimos dias, estudou as atas e o Estatuto do Vasco para brilhantemente explanar sobre a história do clube, time de torcedores apaixonados que revelou dezenas de jogadores para o futebol regional. Pagani também relembrou que o quadro social do Vasco será reativado. O presidente do clube, Éder Biasibetti, ex-atleta, destacou que a galeria era um sonho antigo, que agora foi concretizado. Dia de homenagens aqui no Vasco da Linha Brasil, Criciúmal. A gente vai conversar um pouco com o Nelson Pelliccioli, que é um dos caras que está aqui há mais tempo, né? Viu esse Vasco crescer, foi jogador, presidente. Um dia de homenagens, eu acho que é importante, né, seu Nelson, relembrar toda a história bonita do Vasco. Eu me lembro que nós era solteiros e morava em Melancia. Casamos, fomos para a Redentora. E daí faz 50 anos que estou morando aí. Daí eu sempre participei aí, às vezes nos veteranos, mas jogo assim não era de campeonato assim. E daí quando foi em 90, acho que foi em 90, 91, daí o Nésio Krupp era o presidente e daí eu assumi. E daí ajeitamos o campo aí, nós ia lá na beira do rio, jogar bola lá embaixo, campeonato e tudo. Mas às vezes ia chinelo, ia bola, ia chapéu para o rio abaixo. E daí comecemos aqui, e daí não foi eu. Outro ia dizer foi eu, mas não foi eu, foi nós tudo. Foi nós tudo de Linha Brasil, tudo em roda ali, tudo ajudaram a trabalhar. Um dia eu contei, tinha 33 pessoas trabalhando. Eram os pais, filhos, iam tudo aí. E fizemos o campo. Em 92, daí saiu o campeonato dos veteranos. Daí fizeram um time ali tudo, daí ficamos campeão invicto. Mas nos penaltis daí. E sem gastar um pila, que era tudo de graça aquela vez. Mudou muito, né? Sim, agora se não é. E o mesmo ano, em 92, daí tinha o campeonato das gurias, guria e mulher, não é só, era tudo misturado. Fiquemos campeão de novo, né? Eu agradeço por tudo que o pessoal aí que está por aí, tudo que ainda mantém o Vasco. Que mantém o Vasco, e eu quero que mantenha o Vasco. Tá? A gente conversa também com o Mário Kretz, que tem uma história muito bonita aqui no Vasco, jogador do primeiro título municipal de Criciúmal lá em 66, construiu toda uma história como jogador, como dirigente e ainda viu seus filhos serem grandes campeões aqui. Bom dia. Como foi aquele título de 66? Ainda se emociona de lembrar? Eu acho que hoje é um dia importante de relembrar essas conquistas grandes do Vasco, né?
Isso é uma emoção muito grande, porque naquela época nós tínhamos ali uma equipe apenas de 13 jogadores. E fomos lutando do começo até o fim, e conseguimos chegar no final do campeonato e ser campeão. O senhor era atacante também, seu Mário? Não, eu era jogador de lateral esquerdo. Na época eu tinha 17 anos. Com 17 anos foi campeão. E lembra, assim, dos companheiros daquele time? Eu lembro de todos eles, do começo até o fim. O goleiro era o Nelson, e o zagueiro era o Círio Albrin, o Amaro Vigica, e eu lateral esquerdo, e o José Biondo lateral direito, o André Biales, que era centro médio, e o atacante era o Vídeo Iago, ponteiro esquerdo, e meia esquerda era o Léo Quinzo, e o meia direita Hermílio Biasibete, e o centroavante era o Orlando Desordem, e o ponteiro direito era Raimundo Biales. Esse era o time. Daí nós tínhamos 2 reservas, que era o Bruno Biasibete e o Décio Biasibete. Até que ano o senhor jogou, seu Mário? Mas, olha, eu joguei até... Eu te vi jogar veterano ainda. Bem, veterano, consegui jogar, mas eu tinha que parar mais cedo por causa do problema do joelho. Eu não me lembro até que ano que eu joguei, não me lembro mais. E depois ver teus filhos, o Marquinhos, o Luiz, trilhar uma história tão bonita que também acho que foi legal, né? Mas isso foi a minha maior alegria. E ver meus filhos ser campeão também. É verdade. É uma família que está na história dessas conquistas. O Marquinhos, junto com o Fernando Borsato, até fizeram os gols do último título ainda em 2012. Né? Isso aí. O Marcos era muito... Tinha muita sorte de fazer gol até ali. Sabia fazer gol. Obrigado, seu Mário. A gente fica contente com o seu relato. Eu te agradeço a oportunidade e boa festa para todo mundo. Também conversamos com o Ivo Pagani, um dos líderes aqui da Linha Brasil. Um dia de festa e acredito que relembrar tudo que o Vasco já conquistou no município é algo importante, porque é um dos maiores, talvez o maior campeão, se somarmos todas as categorias. E o senhor é um conhecedor dessa história. Bom dia. Bom dia, Clécio. Bom dia aos internautas que acompanham o Guia Criciúmal. E, em primeiro lugar, parabenizar o Guia Criciúmal por estar aqui com nós hoje, fazendo parte dessa festa importante que nós vamos ter aqui hoje. Eu digo para você, sem medo de errar, Clécio, a festa mais importante da história do Vasco da Gama da Linha Brasil. Esse reconhecimento a quem fez, a quem construiu, acredito que é fantástico. E a gente tem muitos dos jogadores do título de 66 ainda vivos. Isso é importante, né? Sim, o Vasco foi fundado dia 15 de agosto de 1954, portanto, dia 15 de agosto passado, nós completamos 70 anos. E esse Esporte Clube Vasco da Gama, como você sabe, nunca fechou, sempre se manteve com as portas abertas e sempre pessoas dignas para dirigir o Vasco. Nós temos pessoas de 60 aqui hoje campeão, ainda eu acho que uns 6 ou 7. Tem pessoa no Paraná, que estaria vindo para cá, até ele vai depois escutar esse o Raimundinho Bialeski, um dos melhores ponteiros direito que passou pelo Vasco e pelo município. Ele era irmão do André Bialeski, que era o centro médio. Só para contar um pouquinho da história, claro, o André Bialeski, ele treinou no Internacional de Porto Alegre. Ele veio de Iguaíba para cá e ele tinha passado lá. Mas como o pai e a mãe dele vieram para cá, ele veio morar para cá. E daí ele jogou no Vasco, com acho que pouca idade, 20 e poucos anos, né? Antes de ir pro profissional. Ivo, uma comunidade como Linha Brasil é difícil de achar, né? Como o senhor falou, o Vasco nunca fechou, jogou todos os campeonatos da categoria principal, fechou na pandemia, como todos os outros. Como é que faz para sempre ter alguém que puxa a frente? Viu, Clécio, assim, é uma liderança muito forte que tem aqui em Linha Brasil. Eu não vou citar nome de pessoas, porque é muito fácil tu errar, né? Mas eu pegaria só assim o Ernel Borsato, que foi por muitos e muitos anos presidente do Vasco, né? E ele, desde guri assumiu, e assim passou vários e vários presidentes. E essa que eu estou vendo aqui hoje, né? Já foi muito comentado para ser feito. Mas tinha que surgir um Éder Biasibete, que é filho do José Normélio Biasibete, que foi presidente, como eu fui também, você sabe. E ele veio aí com essa intenção, né? O Éder está desde janeiro no cargo, né?
E hoje inaugurando já a nossa galeria aí, o quadro de fotos dos campeões, né? E vamos dar um mimo de uma medalha para cada pessoa que jogou no Vasco. Quando eu digo pessoas, né, eu atinjo a classe masculina e feminina. Isso. A gente, essa semana me incumbe para mim, ler todo o estatuto do Vasco e todas as atas. E o Vasco é composto com 5 livros, né, que é o legal, e nós lemos todas as atas, e só num livro tem 100 atas. Claro que as 100 atas são feitas assim, são 100 números, 100 folhas, né? Isso. Tem atas que tinha 3, 4 folhas, e eu li todas as atas para saber a história melhor. Eu já contava a história, mas que eu sabia dos outros, né? Porque a gente sabia que o Vasco foi fundado em 60 e o Vasco foi fundado em 54. Então são coisas que a gente vai buscar e hoje vai apresentar aqui. E eu pedi para o Éder para botar aqui dentro dessa galeria, até tem o canto lá que dá para ver, o Estatuto do Vasco, só o cabeçalho, a fundação, quando foi fundado, e os fundadores. O nome dos fundadores para ficar aqui na memória. Porque aqui tem bisnetos já andando por aí que vão ver o vovô, o bisavô, o próprio pai, né? Meu pai foi fundador, né? Meu sogro foi fundador. E assim, ó, depois eu vou falar um pouco mais da história, mas para te contar assim, as camisas do Vasco, me dizia o Hermílio Biasbetti hoje de manhã, e eu sabia dos outros, que o Fridolino Fock, ele foi um dos criadores do Vasco, um dos cabeças pensantes naquela vez, juntamente com o Luiz Desorge, com o professor Odilon Gomes de Oliveira, com o professor Léo Genzel e outros, né, os daqui mesmo, que estão hoje ainda os filhos aí. Ele mandou uma carta para Rio de Janeiro e veio o primeiro terno de camisa do Vasco de lá para cá. Do Vasco da Gama de Rio de Janeiro. Até depois nós podemos chamar o Hermílio, ele vai estar pegando a medalha, para ele provar isso, que ele foi o atleta disso. Que história fantástica. E era muita influência da força das rádios do Rio de Janeiro, acredita? Tupi pegava sempre muito bem aqui, né? Ele era muito apaixonado por isso, pelo futebol total, né? Jogou no Tupi, ajudou a criar o Tupi, mas assim, ó, não pegando nomes, só foi assim um exemplo que eu dei, isso, né? E outra coisa assim, ó, o Vasco hoje, se eu te falar assim, não tem nem um sócio. O Vasco hoje se mantém com essa Copa, cara. O Vasco, a partir dessa festa aqui, e está bem financeiro, não resta dúvida, nós vamos restaurar o quadro social de novo, mas eu já pedi porque eu lendo o estatuto, né, no artigo 3 diz que a Assembleia é soberana, pode barrar o estatuto, e a gente vai criar também o quadro social das mulheres, das moças, porque esse lugar aqui que você veja aqui é o lugar de encontro familiar. Todos os domingos aqui você pode vir aí, que tem 40 pessoas aí, tem. As mulheres vêm junto, a mãe, os filhos brincam nesse campo aqui, portão fechado, as crianças pequenas. Aqui jogam em canastra, jogam em bocha aqui, né? E o pessoal se diverte e se distrai. A gente fica muito feliz de estar aqui, de contar um pouco dessa história e até a gente vai deixar o telefone do Éder no vídeo aqui, para quem de fora de Criciúmal, que tem muita gente aqui que foi embora, quiser se associar no Vasco, vai ter a possibilidade de colaborar com o seu clube de coração. A gente também tem que conversar com o Éder Biasbetti, presidente do Vasco. Você me falava, é algo que já vinha sido pensado há tempo, essa homenagem, essa galeria de troféus. É um dia de emocionar, né? Contar essa história bonita do Vasco e da localidade de Linha Brasil. É verdade, Clécio. O legal é que o povo veio em peso aí, né, Clécio? Legal, né, cara? Por causa que tão sofrido para fazer as coisas, tu passa, por aquele tempo tu joga a bola, tu passa, tu é esquecido, né, Clécio? E ali tá as lembranças de quem foi jogador, de quem foi campeão, né, Clécio? E o importante é que todo mundo veio, prestigiou, né, Clécio? E ali tá o quadro, quem quiser vir tirar foto aí pode tirar foto, quem foi campeão, quem jogou no Vasco, né, Clécio? Que é importante, né? E é uma história contada aí que todo mundo pode ver, né, Clécio? E foi feito num momento ideal, né, Éder? Porque a gente tem vários campeões de 66 do primeiro título municipal da história de Criciúmal ainda vivos, né? É verdade, presidentes desde do começo, 24 presidentes, né, Clécio? E os primeiros campeões, tem uns que não puderam vir hoje aqui, né? Eu acho que tem 6 ou 7 ainda que estão vivos, né, cara? Que é o legal da coisa, né? Uns puderam vir, outros por causa de saúde não puderam vir, né, cara? Mas fiquemos felizes com quem compareceu, foi para eles, não foi para nós que nós fizemos, cara, e estou muito contente. Como é ser presidente de um dos principais clubes de futebol de Criciúmal,
tem toda uma história de nunca ter parado, nunca ter fechado, Edson. Não, tipo assim, ó, tu tá representando uma comunidade, né? Não é só você, não é só eu, tem vários guri aí, o Stefano, a Morinha, minha esposa, o pessoal que trabalha aqui, todo mundo trabalha, né? É um grupo, né? Não é só eu tô ali na frente, às vezes tem que tomar iniciativa, né, cara? Mas tô muito feliz, tô contente por estar aqui, cara. Era o meu sonho ser presidente do Vasco, né? Eu sempre falava pro meu pai que um dia eu ia ser presidente do Vasco. Meu pai foi anos e anos presidente, né? E era meu sonho ser presidente do Vasco e hoje estou realizando meu sonho. E o Vasco forte para 2025 e o Guia Criciúmal estará aqui cobrindo o Vasco, mostrando o que vocês fazem aqui. Com certeza, eu só tenho a agradecer vocês, né, do Guia, né, o Márcio também, que veio ali dar uma mão para nós, cara, que é o legal, vocês estão fazendo um trabalho incrível, cara, que sabe muito bem que sempre nos meus comentários que eu só tenho a elogiar vocês pelo trabalho que vocês fazem, cara, e com certeza, o Vasco para 2025 vai, com certeza, fazer um time bom, né, porque o Vasco nunca ficou fora, né, Clécio, e não tem como ficar, né, pela comunidade, pelos pavilhão, pela estrutura que o Vasco tem, né, o Vasco sempre tem que montar time bom, né.